Evangelho de João, capítulo 1. Meus irmãos, nós vamos aqui hoje abordar o dia do Senhor 13. São duas perguntas, mas a gente vai abordar apenas a pergunta 33 e apenas um aspecto da resposta, que é a glória de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Vamos abordar esse aspecto. O dia do Senhor 13 vai falar ainda mais da nossa adoção, vai falar da posição de Jesus Cristo como o nosso Senhor, aquilo que a gente confessa no credo apostólico, Ele é o nosso Senhor. Mas eu quero abordar hoje especificamente a glória de Jesus Cristo como Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, até o 18, e também o 32 e o 34. Assim diz, irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora vamos falar aqui o verso 32 a 34, um relato do batismo de Jesus Cristo. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Um dos propósitos do Evangelho de João é mostrar que o Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Lucas enfatiza Jesus como filho do homem, como varão galileu, né? Marcos como servo sofredor, Mateus como o Messias prometido, e João exalta Jesus como o Filho de Deus. Vamos olhar o que a gente confessa sobre isso. Dia do Senhor 13. Dia do Senhor 13, né? Ele está explicando aquela parte do credo apostólico, quando nós dizemos creio em Jesus Cristo, aí vem a segunda parte, né? Seu único Filho, nosso
Senhor. Vai explicar agora essa pergunta 33. O que queremos dizer quando confessamos que Jesus é o único Filho de Deus? Pergunta 33, irmãos, e vamos responder todos juntos, quem tiver com a confissão em voz alta, depois da pergunta. Porque ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus. Porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. E vamos abordar a primeira parte da resposta, né? Porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos abordar hoje pela manhã o terceiro título ou nome que é atribuído ao nosso mediador. Essa parte do catecismo, ela está abordando acerca dos títulos que o nosso Senhor recebe, né? Jesus, Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor. Há 2 domingos nós temos tratado disso, né? Nós abordamos o que significa o nome Jesus, aquele que veio para salvar. Esse é o nome pessoal de Cristo, que foi dado a ele não por iniciativa dos pais, mas por ordenança do próprio Deus, através do anjo. Mas também ele tem um nome oficial, não é um sobrenome como nós temos, mas é um nome oficial, Cristo, que aponta para a tarefa, a obra que o Pai deu a ele e também a capacitação do Espírito Santo. O Cristo, o ungido de Deus, para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E agora chegamos a um outro nome que é dado ao nosso mediador, o único Filho de Deus, ou o Filho unigênito de Deus. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, mais de 300 nomes são atribuídos a Jesus. Mais de 300 nomes, né? Pastor, Redentor e tantos outros. Mas o catecismo, ele expõe apenas 4 desses nomes. A razão não é simplesmente porque estes nomes são os mais utilizados na Bíblia para falar do Salvador, né? O nome Jesus, Cristo, Filho de Deus e Senhor. A questão aqui, irmãos, é que o catecismo ele está explicando o credo apostólico, aquilo que nós confessamos no credo. E a segunda parte do credo, ela aborda a pessoa e a obra de Cristo. E nós estamos ali afirmando a nossa fé. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Jesus, ele é tão glorioso em si mesmo, por isso que ele tem tantos nomes para exaltar a sua beleza, a sua perfeição. Mas se a gente compreender pelo menos esses 4 títulos que é dado a Cristo, o significado de cada um deles, nós já podemos contemplar, meus irmãos, a glória, a beleza da pessoa e da obra do nosso Redentor. E vamos abordar esse título, né? Filho de Deus. Esse nome, Filho de Deus, ele é frequentemente mal compreendido. Alguns, às vezes, tendem a pensar que o termo filho, o nome filho, de alguma forma, é inferior ao nome pai, né? O Deus Filho é inferior ao Deus Pai. Mas quando a gente fala aqui da filiação de Jesus, a ideia, irmãos, é que ele participa da mesma natureza divina. Assim como um casal humano, né? O pai e a mãe têm um filho que vai herdar a mesma natureza dos pais, a natureza humana. Então, quando a gente diz que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos, em outras palavras, afirmando não que ele é inferior, subordinado ao Pai, na questão da essência, né? Do ser, da substância dele, mas que ele é tão participante da divindade quanto o Pai e o Espírito Santo.
Então, isso é também um aspecto da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos naquele que veio para nos salvar, Jesus. Nós cremos naquele que foi ungido para ser o nosso profeta, sacerdote e rei, o Cristo. Mas também nós cremos que ele é o Filho unigênito de Deus. Ou seja, o nosso Redentor, ele não é somente aquele que assumiu a natureza humana. Ele não é apenas mais um homem entre tantos outros. Ele é também verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, como a gente confessa no credo niceno. É claro que Jesus, ele usa também uma expressão, ele usa muito essa expressão, filho do homem. E, em certo sentido, essa expressão, ela aponta tanto para a divindade quanto para a humanidade de Jesus. Mas ele está dizendo, quando ele diz é o filho do homem, ele está dizendo também que participa da natureza humana, que ele se tornou semelhante a nós, em todos os aspectos, na nossa fraqueza humana, exceto na questão do pecado. Então essa é a beleza do nosso Redentor, do nosso mediador. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Um único ser divino, com duas naturezas, a divina e a humana. Mas aqui nós vamos abordar a sua natureza divina, que é expresso no termo Filho de Deus. Então, quando a gente diz Jesus é o Filho de Deus, não somente estamos confessando a divindade dele, mas também que ele tem uma relação filial com o Pai extraordinária. Irmão, Jesus, ele tem uma filiação eterna com o Pai. Veja, o profeta Miqueias anunciou lá atrás, no capítulo 5, verso 2 do seu livro, que em Belém haveria de nascer o Redentor, cujas origens são desde os tempos da eternidade. O próprio Cristo, quando esteve no meio dos homens pregando o Evangelho, e quando teve a sua divindade questionada pelos judeus e religiosos da época, ele afirmou, que provocou uma grande revolta nas pessoas. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, usando a mesma expressão que Deus se revelou a Moisés: eu sou, aquele que sempre existiu, aquele que é, que era e que será para sempre. Então nunca houve um tempo em que Jesus deixou de ser, e nunca houve um tempo em que ele deixasse de estar com o Pai. Ele é co-igual e co-eterno com o Pai. Jesus é de eternidade a eternidade. Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim será. Então ele tem uma filiação eterna. É isso que a gente confessa, o Filho eterno de Deus. Mas também ele tem uma filiação natural, irmãos. Ele é o Filho unigênito do Pai, gerado, mas não criado, da mesma essência do Pai. Irmãos, nós estamos aqui lidando com um mistério, um grande mistério da fé cristã, que só pode ser aceito e recebido pela fé. Eu não posso explicar a você e nem você a mim como o Pai eternamente e continuamente comunica a essência divina ao Filho. Eu não posso explicar a vocês como ambos têm vida eterna em si mesmo desde a eternidade. A única coisa que a gente pode dizer é que há um relacionamento profundo, perfeito, harmônico, sobrenatural entre o Deus Filho e o Deus Pai. É uma relação tão íntima, tão profunda, tão perfeita, que Jesus chegou a dizer certa vez, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não está aqui defendendo uma ideia que foi
apresentada lá no passado por um homem chamado Sabélio, que é a ideia do sabelianismo, a doutrina de que é só um Deus, e esse Deus ele se apresenta em 3 versões, né? O Pai no Antigo Testamento, o Filho na época do Novo Testamento e agora o Espírito Santo. É um único Deus e uma única pessoa. Essa ideia. Eu não sei se vocês conhecem, tem um grupo chamado Voz da Verdade, tem os hinos muito famosos, que eles cantam por aí, as pessoas se emocionam com suas músicas, mas a teologia deles é essa, é o unicista, é um só Deus e uma só pessoa. Não, irmãos, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, não é que está confundindo as pessoas, não é que ele está se apresentando de forma diferente em épocas diferentes. Ele está dizendo, eu e o Pai somos um na essência, temos a mesma perfeição, temos o mesmo propósito. Então, se você está me vendo, você está vendo o Pai. A bondade, a misericórdia, o poder do Pai é visto também em mim. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Mas veja, irmãos, essa filiação de Jesus com o Pai, ela é eterna, ela é algo natural, ela é também uma relação única. Ou seja, Jesus, ele nunca esteve separado do Pai. Ele não é somente Deus, ele não é somente tão divino quanto o Pai, mas ele esteve com o Pai desde o princípio. O apóstolo João começa o evangelho assim: no princípio era o Verbo, o Cristo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele não só é Deus, mas ele sempre esteve com o Pai. É claro que naquele momento da sua natureza humana sendo humilhada na cruz, o momento mais doloroso para Jesus foi quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava carregando o peso do nosso pecado, e Deus estava lidando ali com os nossos pecados, mas essa filiação essencial, ela sempre existiu entre o Filho e o Pai. Então esse é o significado da expressão Filho de Deus. Aquele que é Deus, é tão divino quanto o Pai, e que tem um relacionamento perfeito com o seu Pai. O problema, irmãos, é que não somente a divindade de Jesus, mas também a sua filiação perfeita com o Pai, tem sido frequentemente negados ao longo da história da igreja. Os judeus que receberam as promessas acerca do Messias, os judeus que não creram que Jesus de Nazaré era o Cristo, e ainda vivem na esperança messiânica, eles veem Jesus de Nazaré como mais um profeta, como João Batista, como Elias, como Jeremias, mas eles não veem nele o Redentor, o Filho de Deus. Na história da igreja também houve um homem chamado Ário, que ficou muito famoso, ali nos primeiros séculos ainda, da era cristã, que negou claramente a divindade de Jesus. Se eu não me engano, ele era um presbítero da igreja. E ele chegou a dizer: Jesus é a primeira e a mais elevada criatura de Deus, mas ele é inferior a Deus. Graças a Deus que o Senhor levantou um homem chamado Atanásio, que combateu Ário e até sofreu perseguição nessa luta, doutrinária, mas no final saiu vencedor. A igreja de Cristo, através de concílios, ela manteve a verdade bíblica de que Jesus é tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo. E claro, irmãos, ao longo da história sempre surgiu líderes religiosos, grupos, indo de encontro à verdade da divindade de Cristo. Satanás, ele se utiliza dessa forma também para minar a nossa fé. Não é só por meio de perseguição, mas também semeando heresia dentro da igreja.
Aconteceu na época da Reforma, um homem chamado Socinius, que ensinava a mesma coisa que Ário. E em nossos dias, há muitos também que negam isso. Os teólogos liberais e também determinadas seitas que se utilizam da Bíblia e até falam de Jesus, mas negam a sua essência divina. Certamente você já viu ou até já recebeu na sua casa, eu espero que tenha cuidado em relação a isso, as testemunhas de Jeová, que andam as ruas e vão nas casas das pessoas, amigavelmente, educadamente, mas trazendo, irmãos, uma falsa doutrina. Negam a divindade de Jesus. Ele não vai chegar para você logo e dizer isso. Ele vai falar do amor de Deus, do paraíso, mas a essência da doutrina deles é negar a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então eles estão trazendo de volta o que a igreja lá atrás já tinha jogado no lixo, a doutrina de Ário, que Jesus é apenas uma criatura mais elevada, talvez o anjo maior de Deus, mas ele não é Deus. Da mesma forma, os mormons, que também tem por aqui e outros lugares, também defendem essas ideias distorcidas acerca da pessoa de Cristo. Ou seja, eles estão indo de encontro a uma verdade essencial de fé, de salvação. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo João, em uma de suas cartas ali, eu não sei se é a segunda ou a terceira, ele vai dizer: se alguém chega na casa de vocês trazendo essa doutrina de que Jesus não é Deus, não o recebais na sua casa. Você pode até tratar bem as pessoas, mas você não tem que receber quem está trazendo um falso evangelho. Irmãos, a Bíblia deixa claro, Jesus é o Filho eterno de Deus. Quando ele foi batizado, uma voz, como de um trovão, bradou das alturas: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai dando testemunho do Filho. O próprio Cristo, quando foi chamado de Filho de Deus, aceitou isso. Quando foi adorado, ele se recebeu a adoração, porque ele entendia quem ele era. Natanael, um dos apóstolos, expressou assim: mestre, tu és o Filho de Deus. O apóstolo Pedro, apesar de suas fraquezas, ele confessou esta verdade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem mais do que o apóstolo João, irmãos, pregou e ensinou acerca dessa doutrina no seu evangelho e nas suas epístolas. E sem falar nas profecias do Antigo Testamento, basta você se limitar ao profeta Isaías, como ele vai abordar, como ele vai anunciar a chegada do Messias, dizendo que ele é divino. Quando ele diz, por exemplo: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, nós não estamos tratando aqui de uma questão de caráter secundário, de uma questão que a gente pode ter alguma divergência de opinião. Não, a gente está tratando de uma doutrina essencial de fé. Se Jesus não é o Filho de Deus, não há esperança de salvação para nós. É claro que nós nos alegramos com o fato de que ele se tornou um de nós, que ele é osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, porque ele conhece as nossas fraquezas, ele vivenciou o sofrimento na sua carne, na sua alma, então ele pode se compadecer de nós, porque ele foi tão humano quanto nós. Mas não só isso, irmãos, ele pode nos ajudar, ele pode quebrantar os nossos corações, ele pode nos libertar do poder do pecado e do diabo, ele pode nos redimir e nos manter seguros na salvação, porque ele é
Deus. Marta, irmã de Lázaro, e irmã de Maria, aqueles três irmãos que eram bem íntimos de Jesus, eles eram amigos. Jesus tinha as suas amizades mais íntimas, e essa era uma família muito amiga de Cristo. E ela confessou: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então aqui está o fundamento da nossa salvação. A estabilidade da igreja, a segurança da igreja, o futuro glorioso da igreja, depende de nós confessarmos: Jesus é o Filho de Deus. Irmão, se a gente abre mão da filiação divina, se a gente vê Jesus apenas como mais um profeta, entre tantos outros, apenas um homem sábio, um homem que tinha bom conhecimento, que tinha o dom de ajudar as pessoas, isso não traz esperança para nós. Como as falsas religiões, né? Maomé do islamismo, o Buda do budismo, tantos outros líderes religiosos que eram apenas homens, que não podiam fazer nada para redimir o homem do seu pecado. Mas eis aqui a exclusividade da fé cristã. O nosso Redentor é mais do que um ser humano. Ele é 100% Deus, tão divino quanto o Pai. Até o diabo acreditava nisso. Muitos não creem, mas até o diabo acreditava nisso. Várias vezes ele disse: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Santo de Deus. Claro, não como uma expressão de fé, mas porque ele conhecia o Senhor. Mas um dia, irmãos, até aqueles que hoje negam a Jesus, negam a doutrina acerca da glória dele, negam negam a ele, deixando de confessá-lo como seu Senhor e Salvador. No dia final, todos saberão que Jesus é o Filho eterno de Deus, porque ele vai voltar nas nuvens com poder e muita glória, e todo olho o verá. Veja como isso é importante. Para nós, consolo, alegria. Por isso que Lucas vai dizer: quando o vosso Redentor estiver se aproximando, eleve os seus olhos para os céus e exultem. Não temos que nos esconder, não temos que fugir, porque nós conhecemos e cremos nele. E nós sabemos que ele nos ama e nos tomará para si. Mas para o ímpio, para o incrédulo, haverá um confronto. Eles serão confrontados com a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Todos contemplarão a sua glória, irmãos. Aquele Jesus que o evangelista, o apóstolo João viu na ilha de Patmos, quando ele esteve ali exilado naquela ilha, sozinho, isolado, numa ilha deserta, onde recebeu a revelação de Apocalipse, que Cristo glorioso ele viu ali, aquele que tem os olhos como uma chama de fogo, aquele que é glorioso em toda a sua essência. É esse Cristo que todo olho verá, e todos experimentarão aquela verdade que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste nele, tudo estará sujeito aos seus pés. Então essa confissão de fé, essa verdade bíblica de que Jesus é o eterno Filho de Deus, ela é importante para todos nós. É importante que você permaneça de pé e firme nesta verdade, não se deixando influenciar por falsas doutrinas, porque aquele que nega o Filho, nega o Pai. Aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. Porque muita gente quer Deus,
mas por outros caminhos senão Cristo. Cristo é o caminho que leva ao Pai. Então permaneça firmado nesta fé. Mas talvez eu esteja aqui falando para alguém que já até ouviu falar de Jesus, já até ouviu a expressão que ele é o Filho de Deus, mas não compreende o que isso significa, e nem se rendeu a ele pela fé. Ele é a única esperança de salvação. Ele é aquele que tem poder para livrar o pecador da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, para dar vida àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele é aquele que veio salvar e buscar o perdido. Ele é aquele por cuja obra perfeita nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é aquele que nós precisamos para sermos salvos. O homem não tem condição de salvar a si mesmo do seu pecado. O homem não tem condição de se libertar da morte eterna. O homem não tem condição de, por si mesmo, fugir da ira de Deus. Mas Cristo, que carregou essa ira nos seus ombros, o Filho eterno de Deus, que ressurgiu dos mortos e está à direita do Pai em toda a sua glória, é a única fonte de esperança, salvação. Para o pior pecador, para o pior pecador. Então você pode chegar ao Senhor sem nada nas mãos, apenas com seus pecados, humilhado, e confessar a Ele, buscar nele misericórdia, perdão, livramento, porque Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Não é o homem que sobe até Deus para receber salvação, é Deus que vem e desce até o homem para lhe dar salvação, na pessoa e na obra do seu Filho, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como Filho unigênito do Pai. Meus amados, Jesus é tudo em todos. Poderoso Filho de Deus, a essência divina está nele. Nosso refúgio, nossa esperança, nossa alegria, o nosso tudo em toda e qualquer situação. Tudo o que você precisa para o seu corpo e a sua alma, para ser feliz aqui e na eternidade, está na pessoa bendita de Cristo. Então podemos dizer como o apóstolo Pedro, né? Senhor, para quem iremos, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Você já abraçou o Filho de Deus pela fé? Você realmente já entregou a sua vida a Ele? Você mantém a sua confiança nele a cada dia? Meus irmãos, que cada um aqui possa se juntar a Marta, a Pedro, a Natanael, ao próprio João e a tantos outros, permanecendo fiel nesta confissão. Senhor, eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que Tu és o Filho eterno de Deus. E eu também creio, eu tenho esperança, eu mantenho a minha confiança, de que em virtude da Tua obra perfeita de expiação na cruz, agora eu não sou mais um pecador, morto em meus pecados, filho da ira e da desobediência, escravo de Satanás. Não, agora eu sou Teu filho adotivo, pela graça, somente por causa dos merecimentos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que você contemple a beleza do seu Redentor e descanse nele em toda a sua vida, para que possa encontrá-lo, abraçá-lo, beijá-lo e amá-lo, e contemplar a sua glória
por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado por ouvir de novo da glória do nosso Redentor, a beleza de Jesus Cristo, Filho eterno de Deus. Não mais um dentre tantos profetas, mas o Verbo que se fez carne, aquele que é Deus e esteve sempre com Deus, aquele que reina e domina sobre todas as coisas, que tem toda a autoridade no céu e na terra, e que tem em suas mãos o poder para cuidar da sua igreja. Como ele mesmo disse em sua glória ao apóstolo João, lá em Apocalipse, que ele tem as suas igrejas em suas mãos. Por isso, ó Pai, nada e ninguém pode nos separar do teu amor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque Cristo é poderoso como Filho de Deus, para sustentar e proteger o seu rebanho. Ó Pai, aumente a nossa fé, porque somos inconstantes em nossos caminhos, como o próprio Pedro, que apesar de ter confessado, tu és o Cristo, logo depois tentou negá-lo. Ó Pai, sê misericordioso conosco, nos guarde nesta verdade santa, nesta verdade eterna, nesta verdade que traz libertação e esperança para o pior pecador do mundo. Que privilégio nosso, conhecer esta verdade e confessar a cada domingo com toda alegria, com toda a certeza: eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades, são tantos os desafios, são tantas as fraquezas que nos acometem. Possamos olhar para o nosso Redentor glorioso, que já trilhou o caminho do sofrimento, mas que hoje está na glória. Esse também será o nosso caminho, como filhos adotivos do Deus vivo. Aumente a nossa fé e a nossa alegria. Em nome de Cristo, nosso Redentor amado, Filho eterno de Deus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém.